Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Bora lá para mais uma live aqui. Hoje a gente vai falar como é que a gente faz para fazer balé sem um professor ali para nos olhar, para nos corrigir o tempo todo, como que isso funciona. Diga um bom dia para mim, para eu saber que vocês estão me vendo e me ouvindo aí. Pleno feriadão, dia 1º de maio, né? Comemora-se o Dia do Trabalhador. Pois bem, estou aqui com vocês. Bora lá, bora lá, bora lá. Diga um bom dia para eu saber que está tudo funcionando. Bom dia, Dina. Bom dia, Cláudia Moreira, Mari, Nai. Show de bola, Soninha. Bora lá. Bora lá, meus amores. Bora lá. Olha só, essa live aqui, ela faz parte do nosso programa de aquecimento para a Semana do Balé Adulto que está chegando. Segunda-feira que vem começa a Semana do Balé Adulto, do zero às pontas, onde eu vou mostrar para você como que é possível dançar com confiança, com graciosidade, na ponta dos pés, sim, apenas com aulas em casa, mesmo que você esteja começando do zero. É isso que a gente vai aprender na semana que vem, né? É isso que eu vou mostrar para vocês na semana que vem. Vai ser uma série de 4 aulas, sim, essas aulas elas são gravadas, então você pode assistir no horário que for melhor para você. Mas o evento ele é totalmente gratuito, ele é online, então você pode assistir aí da sua casa, mas precisa se inscrever para poder participar. Então, quem está no YouTube e no Facebook, basta clicar no link que está fixado aí nos comentários, ou quem está vendo depois, embaixo aqui desse vídeo, tem o link também para você se inscrever. Quem está no Instagram, o link está na bio, ou você pode mandar um eu quero por direct, que a gente manda o link para você participar da Semana do Balé Adulto do zero às pontas. E para que você chegue lá na Semana do Balé Adulto realmente preparada para tudo que eu vou te passar ali, é importante a gente quebrando alguns tabus, a gente entendendo como é que algumas coisas funcionam, e por isso, a semana passada eu fiz 2 lives por dia, 2 aulas em formato de live, sempre às 9 da manhã e às 18 horas. E essa semana também, mas essa semana vai ser um pouquinho diferente. A gente vai ter as aulas às 9 da manhã e a gente vai ter as aulas às 18, mas as aulas das 18 horas são todas práticas. O que você vai precisar para as aulas das 18 horas, que já começa hoje? Você vai precisar de uma cadeira, sim, quem não tem barra em casa ainda, uma cadeira, você pode usar o encosto da cadeira como barra, e uma roupa confortável para fazer a aula comigo, vai ser uma aula prática de cabo a rabo ali. Mari, não tenho sapatilha, tá tudo bem, você vai usar uma meia de tênis, eu vou te ensinar como é que você vai usar essa meia de tênis. Então, venha hoje para a live das 18 horas, que vai ser uma aula prática, venha com a sua cadeira, sua roupa confortável e a sua meia de tênis ou sapatilha, se você tiver sapatilha em casa. Sim, dito tudo isso, bora começar? Bora lá, porque hoje a gente vai falar como é que a gente faz para fazer balé sem ter um professor me olhando, e se eu estiver fazendo tudo errado, como é que isso funciona? Para quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta e eu sou professora de balé especialista em adultos. Eu ensino mulheres adultas a dançar nas pontas dos pés com confiança e com graciosidade. Vamos lá, para a gente entender como é que a gente faz para fazer aula em casa, porque às vezes, né, dá uma bugada, fala, mas e aí, se eu, principalmente quem está começando do zero, né? Fala, e se eu estiver fazendo tudo errado? Como é que eu vou saber se eu estou fazendo certo ou se eu estou fazendo errado? E é muito pertinente essa dúvida, tá? É muito importante a gente evitar ficar errando na aula, porque senão a gente, cada vez que a gente erra, a gente ensina para o nosso cérebro que a maneira de fazer aquele passo, aquela postura é daquele jeito errada. E aí fica difícil a gente desconstruir isso. É o que a gente chama de vícios no balé. No balé, às vezes, a gente tem algumas movimentações erradas que a gente vicia fazer daquela maneira de tanto que a gente erra. E aí a gente fica pensando nisso e fala assim, nossa, mas então fazer aula sem um professor me olhando ali o tempo todo, eu vou criar um monte de vício. E é aí que você se engana, é aí que você se engana. Mas a gente vai chegar nisso. Vamos lá. Primeira coisa, qual que é a função de um professor, uma professora de balé? Coloquem aí para mim. O que você acha que é a função de uma professora, um professor de balé? Você está lá, vai começar balé agora, ou está voltando para o balé agora, ou você até já faz aula. O que você considera que é a função da sua professora, do seu professor, dentro da sala de aula, ou assim como eu estou fazendo com vocês aqui no formato online? Qual é a minha função aqui? Qual é a função da sua professora? A primeira função qual é? Primeira função é o professor te ensinar os movimentos, né? Então, a primeira função nossa como professor é ensinar.
Mas a gente tem uma outra função também, que é a correção. Ensinar e corrigir. Aqui no mundo paralelo do balé online, a gente não usa essa palavra correção, a gente não usa corrigir. Olha lá, orientar, corrigir, estimular. Estimular também é função do professor, sim. E aqui no balé online a gente não usa essa palavra corrigir. Por quê? Porque quando a gente fala, quando a gente recebe, né, um comando do tipo, ó, tá errado, vamos corrigir. Tudo isso mostra para o meu cérebro, né, que eu estou fazendo errado, que vai alimentando em mim que eu não sou capaz. Então, aqui a gente não usa essa palavra. Dentro do método TBD, a gente usa feedback. Vou te dar um feedback do movimento que você está fazendo. Ó, vamos melhorar isso aqui? Pontos de melhoria. Sim, é assim que a gente trabalha aqui dentro, tá? Mas vamos lá, normalmente numa sala de aula ali, o professor ele vai usar assim a palavra correção, ó, vamos corrigir isso, vamos melhorar isso. E como que é feita a aula, né? Então, quando o professor vai ensinar um movimento, como é que funciona o nosso processo para aprender esse movimento? O nosso cérebro, ele está o tempo todo aprendendo as coisas. Desde que a gente nasce até a gente morrer, ele vai estar lá com a função de aprender coisas. Como que a gente aprende? A gente aprende usando alguns estímulos, né? Então, eu vejo a minha mãe ali cozinhando, fazendo uma macarronada. E eu observo ela fazendo a macarronada. Os meus olhos mandam informações para o meu cérebro de como aquele prato é feito, sim, e eu vou aprendendo olhando, certo? Essa é uma maneira de aprender. No balé também, né? Eu vejo lá o professor mostrando o movimento e eu vou assimilando o que eu estou vendo para conseguir executar o movimento. Então, a visão é uma das primeiras, um dos primeiros estímulos que a gente usa para aprender balé. Mas não é só a visão que a gente pode usar o estímulo auditivo, né? O que a gente escuta. Então, se eu estou vendo a minha mãe fazendo um prato de macarronada ali, e ela vira para mim e fala assim: ó, primeiro você vai colocar água para ferver, e aí você vai colocar um pouquinho de sal, um pouquinho de azeite na água. Quando a água estiver fervendo, você vai colocar o macarrão, esperar ele dar o ponto. Depois você vai cortar a cebola para fazer o molho. Se, além dela estar fazendo, ela também está falando, explicando o que ela está fazendo, o meu processo para assimilar a informação é muito maior do que só ver ela fazer. Faz sentido? Coloca um faz sentido para ver se vocês estão conseguindo me acompanhar. No balé é a mesma coisa. Quando eu mostro para você um movimento, você está usando o seu estímulo visual para mandar informações para o seu cérebro para fixar aquele aprendizado. Quando, junto com os movimentos que eu estou mostrando, eu associo também a explicação daquele movimento, o que é que eu estou fazendo para que aquele movimento aconteça, você já tem duas fontes de informação para o seu cérebro poder fixar aquele conhecimento. Aí eu tenho o estímulo visual do que eu estou vendo, eu tenho o estímulo auditivo do que eu estou ouvindo. Isso traz para o nosso cérebro, que está nesse processo de aprendizagem, mais qualidade, mais informações, sim? E aí a gente consegue memorizar um pouco mais fácil. Aí lá na aula presencial, a gente muitas vezes vê o nosso professor fazendo, escuta o que ele está falando, certo? E tenta aprender dessa maneira. Quando a gente erra na aula presencial, né? Quando a gente faz algum movimento ali errado, meu professor chega e fala: Mari, faz para mim o plié. Ah, show, fez o plié. Fica aí no plié, Mari. Aí o professor vai lá com as mãos e empurra o meu joelho para trás, coloca as mãos e empurra o meu quadril para frente. Para quê? Para eu entender qual é a posição que o meu corpo tem que chegar num demi-plié. Então, ali o professor já está começando a usar o tato para fazer a correção. Ele pode chegar e falar para mim assim, Mari, joelho para trás, empurra o joelho para trás, empurra o xixi para frente, empurra o quadril para frente, encaixa a pelve. Sim, mas ele também pode usar o tato. Faz sentido? Então, é como se eu estivesse lá, na minha aula presencial, e eu estou lá, e aí eu vou fazer... Estou lá, meu professor foi lá e falou, então, ó,
demi-plié. Se ele só mostra, eu tenho uma determinada quantidade de informação para entender o demi-plié. Se ele vai mostrando e explicando, no demi-plié, a gente dobra lá o joelho, calcanhar no chão e estica. Dobra lá o joelho, empurra o quadril para frente e estica. Esse é o nosso demi-plié. Agora eu já tenho duas qualidades de informação. Só que na hora que eu vou fazer, principalmente para quem está começando no balé, a tendência é a gente estar um pouco insegura, porque é a primeira vez que eu estou fazendo aquele movimento. E aí algumas coisas podem passar batido. Por exemplo, o plié correto estaria sendo feito aqui, e eu posso simplesmente fazer assim. Quando eu fiz assim, o meu professor vai falar, empurra o xixi para frente, o quadril para frente, eu faço assim. Aí o professor vai falar, empurra o joelho para trás, eu faço assim. Vocês já viram uma GIF? Tem uma GIF que tem a mulher lá batendo com as varinhas lá, eu vou postar depois essa GIF aí para vocês verem nos stories. Mas ela fica lá batendo a varinha na bailarina, uma hora bate do joelho, a bailarina põe o joelho para trás. Ela bate a varinha no bumbum, a bailarina coloca lá o bumbum para frente. Ela bate a bailarina, a varinha lá nas costas, a bailarina cresce as costas e perde todo o resto da posição daquele movimento. Por que isso acontece? Porque está sendo dado estímulos táteis ali, e onde eu tenho um tato, eu presto atenção, onde eu não tenho, eu não presto. Então, se o meu professor chega aqui e coloca a mão no meu joelho e empurra o joelho para trás, eu vou fazer isso aqui. Tá vendo que o meu bumbum acaba indo junto. Aí, se ele pressiona que ele vem aqui, pega o meu quadril e empurra lá para frente, eu fico aqui. Sim. Qual é o problema? Muito bem utilizado, tá? Eu sou uma professora que eu não gosto de usar tato, nem quando eu dava aulas presenciais, quando eu tinha minha escola de dança, eu evitava ao máximo. Por quê? Qual é o problema que eu vejo da gente como bailarina, principalmente bailarina adulta, aprendendo a se corrigir com o tato? Primeiro problema, você sempre vai estar dependente do tato de um professor. Só que, na hora que você estiver dançando lá no palco, seu professor não pode entrar em cena para encaixar você do jeito que você tem que estar encaixada, para fazer ali a correção em você com o tato, sim? Segundo problema, então, na sua apresentação, vai do jeito que você conseguiu assimilar, ok? Segundo problema, faz assim, ó, faz um muque bem forte. Vai lá, faz um muque aí bem forte, para você sentir a diferença. Olhando para frente, fazendo um muque lá forte. Onde você sente ali que você está fazendo força? Onde você está sentindo força? Ah, eu posso estar sentindo força um pouco no punho, bíceps, né? Um pouco de deltoide. Nossa, Mari, tá doendo tudo. Fica aí. Agora, olhando para frente, coloca a sua mão e pressiona o braço. Percebe a sensação corporal como mudou. Sem o tato, eu consigo perceber meu músculo contraindo. Com o tato, o meu cérebro divide a atenção. Ele tem que prestar atenção no músculo contraindo, mas ao mesmo tempo veio um estímulo externo de tato. E o tato para o nosso cérebro, para muitas pessoas mais e outras menos, mas ele é um sinal de alerta. Toda vez que alguém encosta em você, você olha, e o tato puxa a atenção para aquela pessoa que está tocando na gente. Então, quando a gente está fazendo aula, o professor com as mãos vem fazer correções, a gente começa a prestar mais atenção naquele tato do que na própria percepção corporal do movimento. Por isso que eu sou uma professora que raramente utilizo tato quando eu dou aulas presenciais. Eu raramente toco nas minhas bailarinas, porque eu acredito que elas precisam desenvolver a consciência da percepção corporal. Porque na hora que eu estiver lá no palco dançando, quem vai falar para mim se o movimento está certo ou está errado é a minha percepção corporal. Na hora que eu estou dançando e eu vou lá e eu coloco um arabesque, fiz lá um movimento lindo, maravilhoso, fui lá e coloquei um arabesque. Para eu saber se esse arabesque está certo ou não, enquanto eu estou dançando, não tem espelho. No palco não tem espelho, né? Como é que eu sei se meu arabesque está... Deixa eu fazer de frente para vocês verem o erro. Como é que eu sei se o meu arabesque está lá certinho ou está errado? Pela minha percepção corporal. Aqui ele está errado. Sim, aqui eu sei que ele está certo. Por que eu sei que ele está certo aqui?
Porque quando eu alinho a perna com o joelho, eu sinto uma pressão maior de contração do glúteo. Quando eu desalinho, faz lá para você ver, pode ser baixinho, ó. Bem alinhadinho, eu sinto contração no glúteo e eu sinto coxa com coxa. Desalinhado, eu perco a percepção de coxa com coxa e o bumbum dói menos. Sim? Então, o importante para a gente ter certeza que a gente não está fazendo o movimento errado é a gente desenvolver essa percepção corporal de cada um dos passos do balé. Como é que eu sei se um arabesque está certo pela minha percepção corporal? Como é que eu sei se um plié está certo pela minha percepção corporal? Como é que eu sei se um tandi está certo pela minha percepção corporal? Porque isso traz autonomia para a minha dança. Isso faz com que eu consiga perceber o meu corpo enquanto eu estou dançando e saber se eu estou fazendo certo ou errado. E se eu estiver fazendo errado, saber corrigir. Percebe? Então, nas aulas presenciais, são muitos alunos ao mesmo tempo. É impossível o professor ver todos os movimentos de todos os alunos, a não ser que seja feita a sequência um por um. E nem é essa a proposta de aulas presenciais, né? A proposta de aulas presenciais é a gente praticar balé. A proposta aqui do balé online é você estudar balé. São coisas diferentes. É você desenvolver em você a percepção corporal que você precisa para dançar com qualidade. E aí, a gente tem aulas aqui para a gente praticar? Tem, mas essas aulas a gente considera que são aulas para a gente se desafiar. Mas existem as aulas que é para a gente estudar, que é para a gente desenvolver essa consciência de perceber o corpo para saber se o movimento está certo ou está errado. Então, quando as pessoas me perguntam, Mari, mas como assim fazer aula em casa, sem nenhum professor me olhando, eu vou fazer tudo errado? Eu entendo a sua pergunta e eu fico errado. Mas não fazer errado não significa um professor te olhando. O que significa não fazer errado é você perceber, você ter a sua percepção corporal. Numa sala de aula cheia de bailarinas, vai ter momentos que você vai estar fazendo exercício ali que os olhos do professor vai estar na outra bailarina, porque é assim que funciona. Tem horas, tem momentos que vai estar, o olhar do professor vai estar em você e tem momentos que o olhar do professor vai estar em outra bailarina. Se você não desenvolve essa percepção corporal para fazer a sua aula presencial, em vários momentos você vai fazer movimentos errados e você vai ensinar para o seu cérebro que aquele movimento é feito daquela maneira errada. E aí você cria vícios de movimento. Por isso que muitas bailarinas criam vícios de movimento. O que é um vício de movimento? Por exemplo, vou lá fazer meu tandi. Estou aqui. Sim, e aí eu vou lá fazer o tandi, que é um pezinho à frente. Deixa eu puxar para trás, senão corta meu pé. Sim, vou fazer o tandi, que é lá para frente. Você vai fazer uma sequência de aula, uma aula presencial, você vai fazer várias sequências com várias pessoas. Tem horas que o professor vai estar lá te vendo, ele vai falar, sobe o braço. Vira mais andeor. Sim, isso é uma coisa. Mas ele vai ter que corrigir a outra bailarina também. E nessa hora, pode ser que você acabe fazendo lá um movimento andedã. Na hora que o professor olhar para outra bailarina, eu já esqueci alguns princípios e estou fazendo um movimento andedã. Por quê? Aqui eu não tenho a percepção corporal, não sei se está certo ou está errado, meu professor está olhando para outra pessoa. Mas, se eu souber que, qual é a percepção corporal para um tandi ao lado? Eu preciso sentir o glúteo contraído, porque quando o glúteo contrai, ele gira a minha perna andeor. Eu preciso sentir uma dorzinha aqui nos meus internos, que é a força da rotação, de fazer essa perna girar como se ela fosse um parafuso. E, ao mesmo tempo, eu preciso sentir lá a sola do meu pé como se ela estivesse querendo dar cãibra. Quando eu percebo o meu corpo com essa força, eu sei que eu estou fazendo o movimento certo, independente dos olhos do professor estar em mim ou não. E aí, quanto mais eu repito o movimento da forma correta, mais rápido eu evoluo na minha dança. Por que as minhas alunas conseguem dançar com confiança e com graciosidade em menos de 3 meses, mesmo começando o balé do zero? Por que as minhas alunas conseguem chegar na sapatilha de ponta em menos de 2 anos, mesmo começando o balé do zero? Porque elas desenvolvem essa capacidade de autocorreção. Então, como é que eu faço para fazer balé em casa sem um professor me olhando sem errar?
eu preciso desenvolver a capacidade de me autocorrigir. Como eu desenvolvo essa capacidade? Aprendendo como o meu corpo funciona e entendendo a percepção corporal de cada um dos movimentos. Parece muita coisa, mas não é. Não é. Minhas alunas conseguem fazer isso em menos de 3 meses. Em menos de 3 meses, você consegue desenvolver essa percepção corporal nos seus movimentos para que você seja a sua professora quando o quesito é correção. Quando eu comecei a fazer balé, eu comecei com 11 anos, dos 11 aos 17, eu fiz um balé numa escola muito simples, e tinha balé, na aula tinha movimento de balé, tinha movimento de jazz, tinha movimento de dança do ventre, tinha de tudo na aula. Então, não era dos 11 aos 17, eu não considero que eu fiz balé, sim? E a minha dança era um desastre, era um verdadeiro desastre. Com 17 anos, eu comecei a ter aula com um professor muito chato nas correções. Então, ele era daqueles professores que vinha, dava um tapinha, sabe? Bem grosseiro nas correções. E eu sempre, pode não parecer, mas eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Olha que loucura, né? Quem viu aí os stories do dia 29, que foi aniversário do Balé Online, que a gente completou 6 anos, eu postei lá um vídeo mostrando ali a minha primeira live que eu fiz. Oi, gente, tudo bem? Tem alguém aí? Toda morrendo de vergonha. Eu sempre fui muito tímida. Agora, desde 2017, fazendo live, fazendo conteúdo, a câmera para mim já não é mais um bicho de 7 cabeças, por isso que eu me solto aqui na frente. Mas, se você me encontrar presencialmente, você vai ver que eu sou muito quieta. No presencial, assim, no tete a tete, se eu não conheço a pessoa, eu sou muito quieta. E eu era muito tímida naquela época. E aí o professor vinha e dava aqueles tapinha e falava mais alto, eu queria morrer. Eu queria morrer. Queria sumir, cavar um buraco e sumir de vergonha. Eu só não desisti do balé naquela época porque eu amava demais o balé. Não imaginava a minha vida sem aquilo. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a prestar atenção em como que eu sentia o meu corpo quando o professor me corrigia. Então, ele ia lá, empurrava o meu joelho para trás, empurrava o quadril para frente, puxava minhas costas e me deixava lá. E aí eu parava e ficava percebendo. Fazia um arabesque, ele alinhava a minha perna e eu começava a perceber o que eu estava sentindo. Para quê? Para que eu pudesse reproduzir o movimento sem olhar para o espelho, porque se eu olhasse para o espelho, eu levava aí um peteleco, se eu olhasse para baixo, enfim, levava um peteleco na cabeça. Então, por uma necessidade de sobrevivência, vamos dizer assim, eu comecei a perceber o meu corpo em cada um dos movimentos que eu fazia. E aí eu comecei a memorizar o que é que eu tinha que sentir em cada movimento. E aí a minha dança começou a mudar. Aí eu comecei a... Aí eu me tornei bailarina de verdade, aí eu comecei a ganhar competições, enfim, dançar muito, me tornei bailarina profissional, fui dançar em Cuba e tudo mais. Mas por quê? Porque a minha maneira de fazer aula mudou. Então, o que eu tenho para te dizer hoje, se você não faz balé, é que a primeira coisa que você precisa desenvolver é a autocorreção, que é essa capacidade de perceber o seu corpo enquanto você realiza os movimentos. Se você já faz balé, você está perdendo tempo em não desenvolver a autocorreção, porque a autocorreção ela acelera a velocidade com que a gente faz um movimento certo. Senão eu fico lá naquele jogo de errar até a hora que eu acerto. Sim? Vamos entender como que seria essa percepção corporal em um plié? Vamos? Um plié mais simplesinho, a gente entende ali? Vamos lá? Façam comigo aí, com a roupa que você tiver mesmo, tá? Ó, quando a gente faz... Vamos pôr a mão na cintura. E eu quero que você faça um plié tranquilinho aí. O que é o plié? Eu tô lá na primeira posição. Pode acontecer em várias posições, tá? Mas a gente vai fazer aqui em primeiro. E aí eu vou dobrar e vou esticar. Quando você dobra, o calcanhar não pode sair do chão, ok? Tô lá, dobra e estica. Vamos colocar o braço agora. Quando dobra, o braço fecha. Esticou, o braço ficou. Dobrou de novo, o braço abre. Esticou, o braço ficou. Faça aí comigo e perceba a sua percepção corporal. Perceba o seu corpo. Dobrou? Onde você está sentindo mais dor aqui? Na frente da perna, dentro, trás, lateral, onde? Voltou.
De novo. Dobrou, sente lá o corpo. Onde está sentindo? Lá nas pernas. Voltou. Mais uma vez. Dobrou, sente lá. Onde eu estou sentindo? Voltou. Coloca para mim onde é que você sentiu mais contração muscular, onde você sentiu dor fazendo o plié dessa maneira. Por quê? Aqui você está usando o estímulo visual, praticamente o visual. Falei um pouquinho como que ele era feito, mas não passei todos os detalhes, tá? Mas foi o estímulo visual. É mais ou menos assim que a gente vai aprender numa aula presencial, quem está começando. E aí, pior ainda, a gente acaba copiando da colega da frente. Quando eu copio da colega da frente, o meu cérebro é lá dentro da coxa. O meu cérebro, parte interna da coxa. Quando eu copio, o meu cérebro, ele leva a atenção para a colega da frente. Ele não percebe mais o próprio corpo. Sentir panturrilha. Show. Vamos lá, vamos aprender o que a gente tem que sentir no demi-plié, quadril e coxa. Show. Show, vai estar tudo errado, tá bom? Vamos lá. Bora lá, ó. No demi-plié, a gente precisa sentir bumbum, parte de trás para interno de coxa, aqui assim, ó. Essa região aqui, ó, que a gente tem que sentir. É aqui que eu tenho que sentir o meu demi-plié. Mas é impossível eu sentir aqui, não sentir lá. Por que você não sentiu lá? Porque você não ativou as forças corretas do demi-plié. Para que serve um demi-plié? Demi-plié, ele serve para desenvolver em você força para saltar e girar. É para isso que a gente faz demi-plié. Para que eu tenha força, potência nas pernas para saltar e para empurrar o meu corpo para fazer um giro. Sim, é por isso que a gente malha. Demi-plié na barra é lindo, é uma delícia, né? A gente usa graciosidade, mas nada mais é do que uma malhação. É um exercício, um treino de força para que você consiga lá no centro dançar, ok? Mas vamos lá, como é que a gente faz isso? Como que a gente faz esse exercício certo? Estou lá na primeira posição, certo? Observa bem os meus pés. Vou fazer de lado para ficar mais fácil. Observa bem os meus pés. Se eu simplesmente dobro a perna, eu tenho uma grande tendência a distribuir mais o peso do meu corpo na frente dos pés. Faz aí para você perceber. Só dobra. A tendência, o peso do corpo ir lá para o dedão, lá para a parte da frente do pé. A parte de trás aqui, ó, chega a levantar. Sim? Por que isso acontece? Porque o arco do pé desaba. Arco do pé é essa curvinha que eu tenho aqui, ó. Quando eu faço isso, meu arco desaba e aí o peso vai lá para frente. Para sustentar isso, eu uso o quadríceps, que é a musculatura que está na frente da minha perna. Aí eu penso em empurrar o joelho para trás, né? Penso em abrir lá o joelho. Aí eu começo a sentir um pouquinho aqui a parte interna. Sim? Só que a maneira correta para a gente desenvolver força no que vai ajudar a gente a saltar e não desenvolver problema no joelho, é a gente, quando for afundar o demi-plié, pensar em 3 coisas. A primeira, dedinho do pé pressionando o chão. A segunda, joelho não dobra para frente, ele puxa para trás. A terceira, xixi empurra para frente. Então, acontecem 3 mecanismos. Dedinho do pé no chão, joelho empurra para trás, xixi empurra para frente. Faz isso e sente lá, glúteo posterior. E volta a estica. Dedinho do pé no chão, joelho para trás, xixi para frente. E volta a estica. E agora me conta, conseguiu sentir lá atrás? Aí assim, ó. Sim? Sentiu? Essa é uma sutil diferença de você fazer balé prestando atenção na sua percepção corporal. Toda vez que você for fazer plié agora, você vai lembrar de mim e vai falar dedinho do pé no chão, joelho para trás, xixi para frente. E eu tenho que sentir glúteo posterior da perna. Quando eu sinto glúteo e posterior da perna, eu sei que eu estou fazendo demi da forma certa e que eu vou desenvolver, vou ganhar músculos onde eu tenho que ganhar para conseguir lá no meu centro eu saltar e eu fazer giro. Faz sentido, galera? Agora pensa, quantos demi-pliés você já fez na sua vida sem sentir isso? Quantos demi-pliés você perdeu a oportunidade
de fazer ele acionando o seu corpo, recrutando as forças certas para que você consiga ter saltos melhores e giros melhores. Quem nunca fez balé, você está diante da mina de ouro. O que eu quero dizer? Normalmente, bailarinas adultas, mulheres adultas, começam um balé depois dos seus 30, 40, 50, 60 anos, estudando pelo método tradicional, onde não é enfatizado essa questão das forças, onde não é enfatizado a sua percepção corporal, normalmente essas bailarinas levam praticamente ali de 3 a 4 anos para chegar na sapatilha de ponta, e não é para dançar, é para fazer aula. De 3 a 4 anos, essa é a média. Aqui, as minhas alunas conseguem chegar em menos de 2 anos. Por quê? É mágica? Não, porque todo o plié delas é feito dessa maneira. Eu não preciso estar olhando para elas para saber se o plié está certo ou não. Elas, as minhas bailarinas, conseguem perceber o próprio corpo e falar, tá errado. Tô desabando o arco do pé. Tô indo com o joelho para frente, tô sentindo coxa, tá errado. Agora, imagina você aprender isso em cada um dos movimentos do balé. Então, professor de balé é dispensável? Claro que não. Quem é que vai te ensinar? Sim, mas não se prenda ao seu professor nas correções. Claro, toda correção que meu professor me fizer, ela é bem-vinda, mas ele não está 100% do tempo com os olhos em mim numa sala de aula presencial e nem eu nas minhas alunas quando eu dou aula para elas online pelo Zoom. Imagina, tem aula que tem ali 80 meninas. Como é que eu faço para ver 80 telinha? Não tem como, é impossível. Humanamente impossível. Se elas não souberem se corrigir enquanto fazem aula, elas não conseguem evoluir. Por isso que fazer aula em casa não basta dar play num vídeo e sair copiando. Não, eu preciso desenvolver essa consciência corporal, essa percepção do meu corpo em cada um dos movimentos do balé. É isso que faz eu ter autonomia, eu perceber o meu corpo e saber se eu estou fazendo o passo certo ou saber se eu estou fazendo o passo errado. Fez sentido? Coloca para mim aí se faz sentido. E aí a gente se pergunta assim, será que esse negócio realmente funciona? Deixa eu mostrar aqui para vocês, vamos lá. Peraí, vem cá, galerinha no Instagram. Olha só, como é que funciona as minhas alunas fazendo aula em casa, ó. Deixa eu adicionar esse aqui. Ó, repara que ali, ó, deixa eu só dar uma pausa. Tem uma tela, tá vendo a tela ali da TV, na lateral? Elas fazem aula com vídeo gravado. Por que aula com vídeo gravado? Primeiro, para que ela possa pausar e voltar e assistir na velocidade que ela quer, quantas vezes ela quiser, para que ela realmente entenda onde ela tem que sentir as forças corretas. Sim? E aí, ó, ela tá aqui fazendo a aula dela. Aqui, ó, aprendendo Tandi, Batimã. E todas têm uma telinha ali perto delas. Cadeira, ó, aula com cadeira. Aqui já é o centro. Tem gente que faz aula na cozinha. No jardim. E aí elas vão avançando. Conforme elas vão avançando, elas vão aprendendo passos mais complexos. Candeor. Tudo sem o professor do lado delas o tempo todo. Até que elas avançam e chegam lá na danada da sapatilha de ponta. Funciona exatamente da mesma maneira. Pela percepção corporal. Elas vão estudando o balé ali pela percepção corporal. Ó, essa bailarina aqui nunca pisou numa sala de aula de balé. A Zezé, 76 anos, lá ó, na pontinha dos pés.
E aí, onde elas conseguem chegar com isso? Vamos lá. Deixa eu pôr outra aqui. Olha só. Elas aprendem a dançar um solo. Ó, essa daqui é a Quinha. Ela nunca tinha feito balé. Em 1 ano e 4 meses já estava nas pontas dos pés. Por quê? Porque aprendeu a ter domínio do corpo. Aprendeu, entendeu ali que a percepção corporal é o que acelera o nosso processo de aprendizagem depois de adulta. E essa percepção corporal não dá para ser feita com criança. A criança não consegue assimilar. Nós, adultos, temos essa possibilidade. I wanna sing, I wanna shout, I wanna scream till the words dry out. So put it in all. I wanna sing, get some airplay of a version of events. There's no need to be afraid. I will sing with you, my friend. Come on, come on. I wanna sing, I wanna shout, I wanna scream. Show, show. Eu sei que vocês querem ver o vídeo inteiro, mas senão nós vamos ficar aqui até amanhã. Mas, opa, peraí que eu apertei alguma coisa aqui, não era para apertar. Só esse do lado de cá, por isso que não tá cabendo. Peraí, gente. Chamaram me atrapalhada com essas coisas, beleza. Então, o que eu quero? Faz muito sentido, estou adorando tudo que você está compartilhando. Show, Mari. E olha só, o que eu quero dizer para você? Nunca, jamais faça aula em casa se você não desenvolver a autocorreção. Porque você vai começar, sim, a fazer movimentos errados e você vai criar vícios de movimento. Mas isso não significa que estar nas aulas presenciais tira de você esse risco. Tem muitas bailarinas em escolas, né, em academias presenciais, que desenvolvem vícios de movimento porque fica fazendo o movimento errado ali e o professor não consegue ver todo mundo ao mesmo tempo. Gente, é impossível. Impossível. Não é maldade do professor, não é falta de conhecimento dele, mas é impossível ver muitas bailarinas ao mesmo tempo. Então, é sua responsabilidade, se você que já faz balé, é sua responsabilidade querer desenvolver essa autocorreção para você ter a capacidade de saber se você está fazendo certo ou errado. E se você não souber como corrigir, você vai chegar para o professor e falar, olha, eu estou achando que esse passo aqui está errado, estou fazendo alguma coisa errada. Mas você está vendo, você está percebendo. E se você nunca fez balé, é a chance que você tem de acelerar o seu processo de aprendizagem no balé, desenvolvendo a autocorreção. E aí, quando você faz isso, você não precisa se preocupar se estou fazendo certo, estou fazendo errado. Você vai perceber isso durante a sua movimentação. E, gente, fala sério, é isso que as bailarinas profissionais fazem. É exatamente isso. A gente dança o tempo todo monitorando se a gente está realmente sentindo o movimento da forma correta ou não. E se a gente não tiver, a gente vai corrigir. Ok? Show de bola? Deu para dar uma clareada nesse assunto? E olha só, lá na semana do Balé Adulto do Zero às Pontas, que começa segunda-feira, do dia 8 a 14 de maio, eu vou estar com vocês numa série de aulas ali, mostrando como que é possível chegar na sapatilha de ponta apenas com aulas em casa. Eu vou ensinar várias ferramentas para vocês, desde consciência corporal, autocorreção em movimentos complexos. Vocês vão aprender uma mini coreografia, sim, vai ter mini coreografia nesse evento. Balé inspiracional também é uma outra técnica para colocar a graciosidade. Tudo isso vai estar disponível para você na semana do balé adulto do Zero às Pontas, de 8 a 14 de maio. Mas para isso você precisa se inscrever. Link está aí fixado nos comentários, quem está no YouTube e no Facebook. Quem está no Instagram, link está na bio, mas você pode mandar um eu quero, que a gente manda o link para você. Agora, para que você chegue lá preparada, a gente está tendo essa série de aulas, sempre às 9 e às 18. E hoje, às 18 horas, a gente vai ter a nossa primeira aula prática, 100% prática, sim? Venha com uma roupa confortável, uma cadeira, uma meia de tênis, se você tiver sapatilha, roupa de balé, já se produza. Mas, Mari, não tenho ainda, tô testando, tô querendo ver como que é esse negócio de balé, se eu levo o jeito. Tá tudo bem, venha para a aula hoje, tá? Vai ser uma aula bem tranquilinha ali, para a gente ver a base ali do balé, para a gente entender essa questão da percepção corporal, como é que eu faço essa autocorreção desde os movimentos de base. E a gente vai construir durante a semana uma aula completa.
Show de bola? Então, ó, vejo vocês hoje às 18 horas. Sim, vejo vocês hoje às 18 horas, então. Beijo, galerinha do YouTube e Facebook, ó, sem falhar, hein? 18 horas. Eu sei que é feriado e tal, vai rolar aquele churrascão, aquela cerveja gelada, né? Aqui não vai rolar, não, porque aqui eu vou trabalhar o dia inteiro hoje e eu vejo vocês à noite. Então, se programa aí para estar comigo hoje às 18 horas, tá? Tô vendo a galera mandar eu quero aqui no Instagram. Manda por direct, por favor, tá bom? Solange e Elisandra. Ou acesse o link na bio, tá? Que lá você consegue se inscrever certinho, tá? 100% online e gratuito. Beijos até às 18 horas. Guardei o nome, hein, Cláudia Moreira? Sei que você vai estar comigo aqui às 18 horas. Beijo, Soninha. Beijo, Zezé. Beijo, 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 meus amores. Beijo, galerinha da